Tecnologia nos oferece, já que nossa casa está lá finalizando as obras, acho que em breve a gente vai poder estar de volta. Nosso tema de hoje, a página muito bonita, né, Eduardo? Que linda Muito. página, falando da importância de compartilharmos a luz, o É a conhecimento, candeia viva. O e compartilhamento é a também candeia. de internalizarmos isso, de sermos esse, né, esse conhecimento, esse exemplo, muito bonita. Então, estamos aqui para isso, né? Atendendo ao convite do mestre. Mais Só te fácil falando, só, compartilhar. Hã? só te falando o seguinte, eu tô te entregando a palavra 15:5, tá? Tá bom. Ok. Então, é Uma mais boa fácil palestra, compartilhar, tá? obrigada, o conhecimento do que exemplificar, mas a gente se esforça também no exemplo, né? Mas enfim, então nosso tema de hoje é mediunidade na infância e na adolescência. Bom, como participante aí de muitos anos na evangelização, nós temos sempre aí, estamos sempre estudando esses temas relativos à infância, eu e todo o grupo aí que se dedica, mas é claro que sempre tem muito mais coisa para estudar. Então eu trouxe aqui um pouco desses estudos, uma bibliografia que para mim tem sido muito elucidativa, e vamos começar então compartilhando o material para que a gente possa aproveitar bem esse nosso tempo e eu não esqueça de nada que eu estudei aqui para vocês. Vamos lá. Bom, começando, acho que nós que estamos aqui, pelos nomes eu já conheço, somos antigos conhecidos e frequentadores da nossa casa, mas é um ponto de partida fundamental até para quem precisa, está se familiarizando, pode vir a assistir isso depois, enfim, que a criança é um espírito reencarnado. E pode parecer que nós que somos espíritas aí há muito tempo, que frequentamos a casa, enfim, que estamos acessando os estudos, que a gente já tenha isso muito internalizado. Mas muitas vezes, e é natural, e é por isso que as crianças vêm nesse formato, nessa carinha tão terna, tão meiga, enfim, que nos inspira tantos cuidados, é natural que a gente esqueça. E olhamos a criança naturalmente como aquele ser que chega e que nos requisita toda essa ternura, com certeza, e talvez a gente não fique aí tão atento para essa informação que nós já temos de que nós somos espíritos imortais. Então, aquela criança no corpo infantil, no corpo ainda que vai se desenvolver, mas é um espírito que tem aí toda uma história, que tem todo um histórico de encarnações, portanto, muitas vezes um espírito milenar ou até mais do que isso. Então, é importante a gente lembrar disso para conversar sobre mediunidade, e eu também trouxe uma, um aspecto importante aqui para complementar essa questão do olhar da infância e de algumas expressões aí que são um pouco fora daqueles parâmetros que a gente está acostumado e chama de normalidade. Bom, aqui um livro bem básico aqui, basilar, que eu usei para esse estudo é esse livro da Sueli Caldas Schubert, que nos deixou não faz muito tempo, acho que fazem 2 anos, foi durante a pandemia, talvez 3, e que ela, muito respeitada no meio espírita, ela escreveu um dos livros que ela trouxe, que ela baseia os livros todos em pesquisas, na literatura consolidada da doutrina, que é esse Mediunidade e Obsessão na Infância. Então, ela vem trazendo para nós, justamente com mais detalhes, essa questão de que a criança é um espírito reencarnado. E aí, o que é importante nós irmos acessando? Que traz íncito, ou seja, dentro do seu inconsciente, um acervo de conhecimentos e de conquistas anteriores, dessas vivências de outras jornadas encarnatórias. E esse inconsciente, aí, quem é da área da psicologia estuda muito profundamente essa questão do inconsciente, não é a minha área de formação, mas isso também, mesmo para outras pessoas aqui que, como estamos reunidos, queremos estudar o assunto também não vai comprometer, mas só porque nesse inconsciente, que é nesse registro, nesse arquivo, que não fica ativo naturalmente, ou seja, desperto no nosso consciente, na nossa encarnação, ou seja, fica ali num registro de esquecimento do passado, mas que está lá, armazenado no espírito. Então, temos aí aptidões,
Vejam essas crianças que aparecem muito para gente hoje em dia na internet, com 3, 4, 5 anos, tocando piano perfeitamente, ou falando termos e entendimento científico. A todo momento isso aparece. Então, tem lá, né, mostrando para nós que já temos essa visão do espírito imortal, esse entendimento, essas aptidões. Tendências, às vezes tendências de comportamento desde tenra idade, preferências, limitações, bloqueios, traumas também dessas vivências anteriores, que constituem, que é o que a Suelia trouxe aqui entre aspas, que constituem todo o elenco de facilidades e dificuldades. Então, muitas vezes, essa criança, esse espírito encarnado ainda nesse estágio infantil, ele vai, né, com todo esse acervo, ele vai ter algumas facilidades, mas também ele deve ter certamente algumas dificuldades, porque estamos aqui nessa perspectiva da evolução, do progresso, buscando melhorar. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Então, o que que ela diz? Que tudo isso reunido vai influenciar o processo de desenvolvimento, de educação, de formação, de caráter, que tudo isso reunido vai compor a personalidade dessa criança. E aí, uma coisa importante, já que estamos falando do espírito encarnado, reencarnado, com toda essa bagagem, falar também que essa reencarnação não é aleatória, né? Ela tem toda uma programação e a própria Sueli também fala, né, que nós temos outros autores que também trazem, o próprio Kardec, obviamente, falando de que essas reencarnações são precedidas de um planejamento que envolve a escolha dos pais, que envolve o meio, é um planejamento muitas vezes detalhado. Isso também varia, dependendo aí do que esse espírito precisa vivenciar, de uma série de questões, que não é o nosso foco hoje, mas muitas vezes a escolha dos pais, o meio, a própria configuração do corpo, se ele vai ter, às vezes, alguns pontos fortes mesmo, ou algumas fragilidades, tudo aí de acordo com o que ele precisa vivenciar. E aí ela diz, né, que toda essa questão, todo esse planejamento vai registrar as sequelas, as distonias, ou seja, aquilo que não fica muito bem, as desarmonias, ou o equilíbrio. A harmonia que expressam as aquisições do espírito através do seu campo perispiritual. Então, lembrando que nós somos corpo, perispírito e espírito. Então, todo esse planejamento. E por que que é importante falar do planejamento aqui? Porque nós todos somos médiuns. Nesse sentido de que somos espíritos e, como espíritos, temos essa capacidade de nos relacionarmos com o mundo espiritual. Nós entramos em relação, que também é uma coisa que muitas vezes mesmo nós esquecemos ou nos distraímos, e ok, também não vamos ficar o tempo todo aí preocupado com isso, não é o caso. Mas esse médium, né, que esse meio aí, esse intermediário de comunicação, nós nos relacionamos com esse mundo espiritual. Porém, por que que aquela programação ali é importante registrar nesse estudo? Porque a mediunidade, que nós, por exemplo, chamamos ostensiva, essa mediunidade pujante, mais exuberante, que mais à frente eu vou mostrar alguns luminares, exemplos aí, destaques no nosso país, dessa mediunidade mais pujante, ela já vem programada antes do reencarne. Então é importante também entendermos isso, porque muitas vezes existe toda uma programação para que esse exercício da mediunidade, alguns dos que estamos aqui hoje, sabemos disso porque participamos ativamente de trabalhos exercitando essa capacidade, visando aí uma contribuição, como a própria página inicial nos falou, uma contribuição maior em prol dos outros e não só de nós mesmos. E aí, quando eu estava procurando aqui, montando o estudo, eu lembrei desse caso do Otávio, que é do livro Os Mensageiros, no capítulo 7. Aliás, todo o livro Os Mensageiros, da série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, traz vários casos de programação espiritual, de trabalhadores da mediunidade. Esse caso é interessante porque o Otávio, eu não vou falar de todos os detalhes do caso, é até bom para a gente voltar lá e de curioso ler de novo, né? Bom, esses livros, cada vez que a gente lê, a gente vai acessando mais outros conhecimentos. Então, ele.
se programou aí durante 30 anos para antes de reencarnar e tinha uma mediunidade aflorada desde jovem, né, desde a sua juventude ali, esses sintomas de mediunidade, porque obviamente há esse esquecimento do passado e ele não tinha essa clareza de que ele ia ser médium, né? Então é algo que vai acontecendo e vai se desdobrando, e por isso a importância de estudarmos aqui esse tema. E ele, bom, o livro traz vários casos de trabalhadores que acabaram não seguindo, não conseguindo realizar plenamente essa programação. E ele vai fazendo algumas escolhas, alguns caminhos, e por mais que ele tenha sido ajudado, mas ele acaba se desviando aí de toda essa programação. Mas é importante porque mostra que ele já veio com essa programação e veja, é um tempo longo de preparação. Primeira vez que eu li Os Mensageiros e que vi esse caso, assim, me impressionou. E aí eu sempre lembro desse caso, porque eu fico pensando, né, 30 anos, agora a gente não aposenta mais com 30 anos de contribuição, talvez só na previdência privada. Mas é uma vida profissional, né? É muita coisa, é mais do que muito casamento. Enfim, então é bastante tempo de preparação para um exercício de mediunidade aí ostensivo. Então, vamos pensar que é uma questão que muitas vezes a gente recebe lá na evangelização, as famílias, algumas famílias chegam com questionamentos e o pessoal do atendimento fraterno também. Como perceber numa criança que se ela tem aí alguma expressão de mediunidade ou não, geralmente porque essa criança está tendo algum comportamento não normal, e aí eu boto aspas, porque o que que é normal, né? Mas dentro de um parâmetro que a família entende que seria esperado. E nós temos essa figura dos amigos imaginários, que a própria psicologia aborda, e na verdade é muito difícil, né? Até que ponto é ali uma fantasia da criança, até que ponto efetivamente ela está vendo um espírito infantil e está se relacionando. Então, mas é algo que, como outros eventos no mundo da criança, principalmente nessa fase da criança bem pequena, em que ela às vezes não consegue relatar muito o que ela sente, o que ela experiencia, a gente ter atenção, né? Prestar atenção, ficar ali próximo e não negar. Esse aqui é o problema, porque muitas vezes isso é reprimido. Esse tipo de fala, a criança vem falar ou um comportamento, e aí reprime-se esse comportamento, seja porque a família não sabe lidar, seja porque algum outro familiar que frequenta ali a família, um mais distante, ou talvez um avô, uma avó, não sei, um padrinho, tenha uma outra orientação religiosa e se assuste com isso e fique reprimindo. Então é bem importante prestar atenção. Ah, tem como nada desse tipo de manifestação a gente consegue carimbar. Pelo menos não nesse momento, não é muito fácil fazer isso. Então, só para. Pode ser, pode ser. Pode ser, a gente vai ver aqui mais à frente alguns casos em que isso aconteceu de médios conhecidos no Brasil. Pode ser que eu diga mediunidade. Bom, visões de parentes desencarnados. Aqui essa imagem está meio borradinha, mas eu não consegui nenhuma melhor, eu busquei bastante. Mas a gente tem, isso é comum, inclusive é comum até alguns relatos de crianças na nossa evangelização bem recentes, de dizer que viu o avô sentado na cama. Ah, eu vi meu avô, né? Eu vi minha avó. E se nós conversarmos aí com várias pessoas, muitos nem espíritas, eles vão trazer histórias. Não, uma criança que disse que viu, e muitas vezes a criança nem conheceu esse avô, ou essa avó, ou essa tia. Então, quando os pais até se assustam quando eles mostram uma fotografia e a criança reconhece. Tem um outro ponto também de que pode indicar, pode, sempre a gente precisa ter esse cuidado, pode indicar aí uma certa sensibilidade mediúnica, mas hoje nós temos os casos de neurodivergência, principalmente de autismo, do espectro autista, que também acabam navegando nessa área. E é algo até que a Associação Médico Espírita, eu pesquisei, eles tem uns trabalhos já falando de autismo, de mediunidade, mas ainda não achei que seria maduro o suficiente para a gente conversar aqui. Mas, de qualquer maneira, pontos de atenção que podem indicar essa sensibilidade mediúnica
já numa tenra idade. Então, sensibilidade a barulho, a muita confusão, muita agitação. Aqui eu trouxe uma jovem, uma imagem trazendo assim um pouco daquela seria uma ansiedade social também, ambientes mais movimentados e muitas vezes a criança ou o jovem vão manifestar ali um incômodo muito grande. E aí, claro, é bem importante, sempre quando a gente fala de doutrina espírita, dessas questões dessa natureza espiritual, nós não esquecermos que nós temos o corpo físico, precisamos buscar uma avaliação, uma análise de um profissional de saúde. Então, hoje nós temos vários diagnósticos, né? A ansiedade social, por exemplo, se encaixaria, né, aqui num tipo de sintoma desse. Então, é sempre bom e importante ter a avaliação do clínico e ter o acompanhamento. Alguém está falando? Tem um acompanhamento do médico, tem um acompanhamento do psicólogo, mas aqui trazendo só alguns sintomas dessa sensibilidade. Então, muitas vezes essa criança que na tenra idade, ou esse jovenzinho lá na pré-adolescência, que era muito sensível a vários estímulos, ele mais tarde vai entender, vai perceber, vai descobrir essa mediunidade, e aí ele vai começar a entender por que que ele era diferente. Muitas vezes, eu era estranho, eu era diferente. Aqui, uma cena de um shopping também. Eu já tive assim, uma criança da minha família que, assim, entrando no shopping e depois foi avaliado, obviamente, não tinha nenhum diagnóstico de nada, assim, mas uma sensibilidade, porque aquilo ali ficava realmente muito estimulante para ela. Então, são pontos para a gente perceber que muitas vezes isso realmente pode ser ali associado a uma sensibilidade mediúnica que mais tarde vai se revelar, então, no começo da juventude e até da vida adulta. Bom, aqui eu trouxe a cena do filme Kardec, que mostra que no tempo da codificação, Kardec, o filme traz várias cenas, essa aqui é uma delas, ele contou com a colaboração de adolescentes, de jovens, muito jovens, aqui as irmãs Bodin, se não me engano, e aí pela faixa dos 14, 16 anos, que foram ativas, que contribuíram ativamente com a codificação. Então, trazendo para a gente que pode parecer hoje, nesse momento de modernidade, em que a gente está tão distante até desse período em que a codificação já foi trazida e com tantas coisas que aconteceram, nós acharmos que, mas imagina, a criança não vai ter mediunidade. Então, está mostrando que sim, tanto expressando essa mediunidade quanto contribuindo ativamente aí com qualidade na produção mediúnica. A história da própria doutrina registrando isso. Aqui o nosso querido Chico, vários filmes mostrando, e a história do próprio Chico, de que ele, muito jovem aí, 5 anos, 4, 5 anos, já tendo as visões com a mãezinha dele, que tinha desencarnado. Então, isso muito o Chico, claro, né, essa mediunidade maravilhosa que nos deixou assim tantos livros benditos que nos ajudam a entender toda essa questão. Ivone Pereira, em Recordações da Mediunidade, em que ela traz a sua história, e esse caso, assim, muito impactante, o caso de Ivone Pereira, também com 4, 5 anos, em que ela não reconhecia o pai. Ela traz essa descrição dessa situação. Ela não reconhecia o pai nessa encarnação como o pai dela, porque ela tinha, e aí, por questões dela, da própria a jornada que ela tinha que cumprir aqui, essa memória muito ativa, e ela dizia, não, o meu pai, ele tem tal e tal e tal vestimenta, tal e tal característica fisionômica, e ela apanhava, ela era surrada por conta disso. Então veja que essa mediunidade já muito pujante, já se expressando desde muito cedo. Nosso querido Givaldo, que recém desencarnou também, o filme mostra bem isso, ele vendo lá a avó, e eu não me lembrava desse detalhe, mas aí estudando aqui para compor aqui o nosso estudo, de que a própria mãe dele não teria conhecido a mãe, ela conhecia por fotografia, quanto mais ele, né? Então, de criança também tendo a visão, e a partir daí tendo várias visões, tinha o amiguinho, que era um índiozinho, que ele brincava, então e para a criança, no caso dessas mediunidades assim tão exuberantes, como nós sabemos por essas histórias, como que isso impactou
também essa infância, né? Não é fácil porque os outros não entendem e a criança também não. E nessa época eles não tinham aí muita condição. Que bom que hoje eles nos trouxeram tantos livros aí trazidos também pela espiritualidade, por meio da mediunidade deles, e nos ajudam a estar mais aparelhados para lidar com as nossas crianças e os nossos jovens. Trazendo Kardec diretamente no livro dos médiuns, a gente pode pensar: ah, mas então, se essa criança tem algum sinal, será que eu não deveria desenvolver? Essa é uma expressão que se ouve muito. Ah, vou desenvolver a mediunidade, às vezes até em jovem, que também é o nosso tema. E aí, os espíritos vão explicar para Kardec, né? E o próprio Kardec vai trazer aqui no livro dos médiuns, que isso, apesar dele ter usado, né, a contribuição das crianças e dos jovens ali, principalmente dos jovens, né, ele dizendo que é perigoso, porque os organismos são débeis e delicados e sofreriam, nesse exercício mediúnico, grandes abalos e as suas imaginações excessiva sobreexcitação. Então, quem participa de exercício direto de mediunidade, é, intercâmbio direto com o espírito, sabe que muitas vezes a gente não sabe como é que é essa comunicação, e mesmo nós, adultos, com toda uma bagagem de vida, ficamos ali, né, impactados com uma ou outra comunicação. É claro que a gente sai dali sempre bem, não há dúvida quanto a isso, mas enfim, é realmente ali algo que nos envolve muito, com a nossa energia, com a nossa imaginação, com todo o nosso ser. Então, não é recomendável que se estimule, e tem outros vários desdobramentos dessa questão, eu não trouxe, porque senão a gente ia ficar com um trecho muito longo, mas tem vários outros trechos lá que vão trazer mais detalhes sobre isso. Mas o importante é que a gente saia daqui com essa informação, de que a princípio é observar, eu vou falar um pouquinho mais à frente, existem outras coisas que a gente pode fazer, mas que a gente não deve, então, estimular essa mediunidade. E aí, cuidado, porque hoje a internet, né, o Instagram, o TikTok, todo mundo pode ir lá e colocar o que quiser. E tem uns casos aí de pais que, obviamente, imagino que não tenham o conhecimento adequado, mas que ficam expondo certas inclinações, parece que são inclinações mediúnicas, a gente também não sabe, porque não dá para certificar, mas enfim, só para a gente ter cuidado com isso, e se alguém nos perguntar, a gente pode orientar. Então, essa é a contribuição de Kardec. E aí, a Sueli Caldas Schubert, aqui no livro que eu mencionei, a carinha do livro está aqui, ela falando, então, né, nessa mesma direção que, e se apoiando em Kardec, que ela cita também, que atualmente, isso é uma discussão bem atual no meio espírita. A gente deveria, não deveria, se um jovem, às vezes muito jovem, com 13, 14 anos, aparenta sinais de mais desenvolvidos aí, mais flagrantes de mediunidade, se deveria colocar esse jovem na mesa mediúnica. A opinião da Sueli, com base nos estudos que ela fez nesse livro, é de que não, né? E aí ela traz uns argumentos bem interessantes, porque ela diz que isso não deveria acontecer, a não ser em casos muito excepcionais. E por quê? Porque ela diz o seguinte, ó, que os jovens dessa faixa etária, eles não teriam condições para assumir um compromisso sério e perseverante que a prática mediúnica requer. Então, uma coisa é a gente pensar lá no século XIX. Outra coisa é olhar qual é a dinâmica de vida dos jovens atualmente. Como eles se movimentam, quais são as aspirações. E aí ela vai um pouco por aí. Olha o que ela diz. De maneira geral, a preocupação maior que domina a vida de cada jovem é aquela do vestibular, seria do Enem, né, para atualizar. Mas vai, da preparação para alcançar a meta que se propuseram. Assim, em princípio, não terão condições de assiduidade e persistência devido às próprias injunções da vida moderna. A prática mediúnica não é, pura e simplesmente, participar de um grupo de educação e desenvolvimento da faculdade. É todo um despertar para uma outra realidade, que traz satisfação interior, sim, porém exige, para alcançar esse estágio, uma dedicação e empenho constantes. Então, nós que temos várias mesas mediúnicas, que nós temos uma prática mediúnica na nossa casa já de longa data, e temos várias regras justamente nessa direção,
de garantir ou de buscar que esses trabalhadores, esses médiuns que estão ali contribuindo na mesa mediúnica, tenham essa assiduidade, tenham essa persistência, orientações de preparação para o dia da reunião, para a véspera da reunião, porque nós estamos fazendo um intercâmbio com uma outra dimensão. E uma dimensão que nós temos informações, mas nós não vemos, nós não dominamos completamente o que acontece nessa dimensão. Então, baseados em todo o conhecimento que os espíritos nos trouxeram, dos cuidados, as próprias recomendações e a nossa vivência nessas trocas nas mesas mediúnicas, né? Então, realmente, esse ponto que a Sueli Caldas Schubert traz é um ponto bem relevante, sim, para que a gente tenha cuidado e pegar um jovem, de repente, de 16 anos, e colocar para trabalhar mediunicamente. Isso aí exigiria toda uma preparação, um comprometimento, enfim, não é algo que simplesmente a gente possa fazer para dar curso e expressão àquela manifestação. E aí, dentro desse contexto, o próprio livro da Sueli traz, mas outros livros trazem também, eu vou apontar aqui, a questão da obsessão na infância e na adolescência. Muitas vezes associada a uma sensibilidade mediúnica que, de certa forma, ali, não vou dizer que favorece, mas que talvez amplifique, né? Porque a criança talvez perceba isso de uma forma mais amplificada, mas de qualquer maneira. É um processo que está acontecendo e cada vez mais, e a própria literatura mais recente, os livros que têm chegado sobre infância e adolescência, vários livros de autores, bons autores, trazendo essa questão da obsessão na infância e na adolescência. E isso também está muito ligado, tem um ponto do Manuel Filomeno de Miranda que eu vou trazer aqui na frente, que é um autor que fala de obsessão e que vinha muito pelo psicografia pelo Divaldo, né? De que o nosso momento atual, esse nosso momento aí de transição planetária, e que pela própria lei do progresso nós temos aí caminhado muito na direção de percepção mesmo, de mais conexão. O próprio Emmanuel fala no prefácio do Missionários da Luz, se não me engano, sobre essa aproximação cada vez maior das duas dimensões, de encarnados e de desencarnados. Então, eu achei bem relevante falarmos aqui de obsessão, porque tem sido muito comum até no nosso cotidiano aí junto das crianças e dos jovens. O Manuel Filomeno de Miranda, então, ele nesse prefácio do livro, de um outro livro da Sueli Caldas Schubert que fala de obsessão, mas ele também tem um outro livro que é o Mediunidade, Desafios e Bênçãos, só dele com o Divaldo, psicografia do Divaldo, que ele fala também disso aqui. Então, o que que ele diz? Que o problema da obsessão está se generalizando numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Ele tem um artigo nesse outro livro, Desafios e Bênçãos, que ele chama de obsessão pandêmica. E aí ele vem detalhando aí o argumento dele de por que ele entende que é um fenômeno que está se espalhando com essa dinâmica de pandemia. E é um livro que não é muito antigo, mas é antes da pandemia do Covid. Então é bem relevante para a gente prestar atenção. Então, daí a importância, ela traz esse trecho no livro da infância, mostrando que, de novo, para que a gente preste atenção e não se distraia, às vezes olhando para o lado errado, e quando na verdade pode estar ali realmente havendo uma influência obsessiva, porque hoje ela está muito mais disseminada, talvez, do que em tempos anteriores. Bom, como perceber, né, ou que sinais essas influências podem trazer? A ação dessas entidades inferiores, no caso obsessão, se mostra de diferentes maneiras, desde as perturbações do sono, causando pesadelos que infundem o terror noturno, então aquele desdobramento do sono que a criança, o espírito, então ali o espírito se aproveita para se aproximar desse espírito que está ainda reencarnado como criança, mas que é um espírito, provocando o quê? Inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento, até depressão, dependendo desse processo, do tempo e da intensidade, tristeza, complexos diversos, perturbações de aprendizado,
um outro livro aqui que eu vou mostrar fala muito dessa questão do aprendizado, e até suscitando ideias terríveis de maldade, suicídio, etc. Então, é claro que nem todo terror noturno é obsessão, mas alguns deles podem ser. Então, para que a gente amplie o nosso espectro de avaliação, olhe um pouquinho além. Aqui, nesse livro Infância e Mediunidade, que é pela editora Boa Nova, Rafael de Figueiredo, ele traz casos muito interessantes. Eu li a primeira vez esse livro em 2019, e aí eu reli agora para o estudo. E ele traz vários casos de ambiente escolar. Alguns familiares, mas todos com alguma conexão no ambiente escolar. E esse caso do Manuel, de 7 anos, ele é bem interessante. O que acontece com o Manuel? O que acontecia com o Manuel? Ele é o espírito François, ele é psicografado, né? Espírito François Rabelais. Então, ele tinha medo de dormir, porque assim que ele começava a adormecer, ele ouvia barulhos, ele via toda aquela uma inquietação ali dentro do quarto, e aí ele falava com os pais não acreditavam nele, diziam que era besteira, que ele tinha que dormir, enfim. Então, ele ali assediado por um espírito. Na escola, ele era alvo de bullying e acabava tendo mau desempenho, primeiro porque ele não dormia, ia para a escola sonado, e também porque ele compartilhava com 7 anos, imagina, com os amigos, falava dessas visões, desses incômodos, né, de que via ali vultos, e que escutava barulhos, e aí ele era ridicularizado. E então ele já aí vai piorando o quadro dele. E aí ele já não comia direito, então tem toda uma deterioração aí da saúde dele. Ele tinha acompanhamento de médico e psicólogo, mas os pais não tinham nenhuma inclinação religiosa maior, nenhuma orientação religiosa maior, e também estavam com problemas conjugais. Então a família estava ali já conturbada, um ambiente familiar conturbado, e ele com essas dificuldades desse assédio, né? Tinha uma avó desencarnada que ficava ali no espírito, a gente lembrando sempre que a gente tem ajuda, né? Então, esse espírito tentando ajudar dessa avó desencarnada, inspirando, tentando inspirar, e ela efetivamente ajuda e consegue ali fazer com que o pai, em um dado momento, procure um amigo, que esse amigo era espírita, e aí leva o menino para o centro espírita para fazer um tratamento, e a coisa então vai começando a se organizar. E tinha todo um caso ali, sim, familiar. Né? E eu achei interessante trazer de vingança familiar. Eu achei interessante trazer esse caso, porque mostra que muitas vezes quando esses acontecimentos se dão na família, a gente não achar que é aquela criança problema. Mas esse menino é sempre um problema. Não, todos ali, de alguma forma, têm algo a aprender e muitas vezes conexões mais profundas que os envolvem naquela dinâmica familiar e lidar com aquele caso de perseguição, que era o caso aqui, que eu não vou entrar no detalhe até para deixar vocês curiosos. Vamos lembrar que Jesus já, né, no próprio Evangelho, nós temos alguns casos, e aí eu só trouxe esse porque fala bem de uma criança, de um jovem, né, que já desde a infância, que é aquele caso do menino que caía, que o pai traz e fala assim: meu filho, tem compaixão do meu filho porque é lunático. E sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e frequentemente na água. E aí Jesus vai e ele pergunta, né, mas há quanto tempo isso acontece com ele? E o pai diz: desde a infância. Então Jesus vai e pergunta, né? Ele diz: mas será que se é possível? Esse pai pergunta. E aí Jesus diz: olha, se é possível todo aquilo, tudo é possível aquele que crê. Então, mostrando para gente que a gente não precisa achar que é algo assim, mas é muito espetacular uma criança ter esse tipo, porque é uma criança ingênua, ou é uma criança inocente, é pequenininha, né? Então, o próprio Jesus, no seu tempo lá em que a gente ainda não tinha a doutrina espírita para nos esclarecer, já trouxe esse caso para nos dizer que isso acontece. Caminhando aqui, esse livro do Adeilson Sales, que é um autor e espírita também, né, que traz muita coisa muitos livros sobre a juventude, é um livro também muito ilustrativo, Game Over. É um livro bem recente, se a gente for olhar, 2016, se não me engano, e ele vai trazer muitos casos, vários casos. Luiz Sérgio é um espírito que desencarnou jovem, se não me engano, de 23 anos, por aí. E ele traz aqui vários casos ligados não só aos jogos violentos, esses jogos
de guerra, né, jogos muito violentos, mas já várias situações ali de interação pela internet e de influências espirituais sobre jovens por conta dessas interações. Então ele vem descrevendo, ele é muito ilustrativo, um livro até fácil de ler, mas que nos mostra mais concretamente, como por exemplo o André Luiz faz naquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, né? Efetivamente como é que essa influenciação, essa conexão pelo pensamento, pelo sentimento, como é que isso vai envolvendo. Inclusive em casos de fixação mental, em que o jovem desencarna e no desdobramento, né, na espiritualidade, ele se identifica com o personagem do jogo. Então ele acha que ele enfim, não sei o nome do personagem agora, mas ele, aquela skin, né, eles chamam de skin o personagem lá, por exemplo, do Fortnite. E aí ele se identifica com aquilo. Então aquela ideação penetrou tão profundamente no espírito que ele desencarna e ele continua carregando, e muitos casos de suicídio, de indução a suicídio, e a gente tem visto isso aí no noticiário. Casos de suicídio, muitos suicídios de adolescentes. Então, quando a gente olha esse livro, e junto com o que a gente conhece de doutrina espírita, também de obsessão, do mais estudos, é bem significativo. E aí, bom, chegando num ponto que né, o que que nós podemos fazer com uma situação dessa que se apresente aí próxima de nós? Aqui eu trouxe também foi uma coisa que me veio muito assim de cara quando eu comecei a fazer o estudo, que era o Monstros S.A., que é esse filme da Pixar, já antiguinho, em que eles mostram o monstro saindo do armário. E é interessante como eles conseguem fazer isso de uma maneira muito lúdica, mas trazendo um medo que é um medo muito comum das crianças, esse medo do escuro, esse medo de dormir, ai, tem alguma coisinha no armário. Mas para o nosso caso aqui, e eu quando vi o filme, eu logo associei, a gente sabe que muitas vezes tem um monstro no armário, né? Metaforicamente, mas tem ali algo que a criança está vendo. Então, essa Bu, que é a personagem da menininha, ela vai falar para os pais ali que desenhou o monstro que estava saindo do armário e assombrando. Mas ele, obviamente, ela é ignorada, porque, isso é bobagem, isso é coisa de criança. E aí eu trouxe aqui a imagem do monstro, é real. Então, para a gente, esse bloco aqui final nosso, a gente olhar um pouco para isso e falar assim, mas o que que nós podemos fazer de concreto nessas situações, com esse conhecimento que a doutrina nos traz? Então, primeira coisa, dar atenção, efetivamente acolher, não exacerbar, não valorizar, como disse Kardec lá muito bem no Livro dos Médios, mas acolher. Acolher é diferente de exacerbar. É acolher, falar assim, o que você viu, faz um desenho, ou seja, e tentar, a gente vai tentando aí acolher essa criança e ouvir um pouco o que ela tem para dizer e prestar atenção. Coisa que hoje está difícil na vida de todo mundo, né? A gente está sempre distraído com muito estímulo e as crianças, isso é algo que tem chegado muito para a gente na nossa mesa mediúnica, nas mesas mediúnicas aqui do SEACE, pedindo que os pais, os familiares e nós também, obviamente, na Casa Espírita, nos nossos trabalhos de evangelização, nas palestras, eh, olhemos mais pelas crianças, porque os pais estão muito distraídos, natural, com toda essa confusão que está aí em volta da gente, né, da vida, da luta pela sobrevivência, os acontecimentos, mas enfim, dar atenção, acolher, ouvir e não desconsiderar. Observar o comportamento, muitas vezes pode até não ser um caso de obsessão, pode não ser um caso de mediunidade, mas pode ser um caso de conflitos no ambiente escolar. Hoje eu estava aqui terminando de fazer umas animações aqui na palestra, fui olhar no Google e teve mais um, infelizmente, assassinato na Áustria. 10 pessoas morreram num tiroteio. Um jovem abriu fogo na Áustria, um lugar que nem é muito assim, né? Estados Unidos tem mais. E aí, primeiras notícias, talvez, mas falando que ele teria sofrido bullying um tempo atrás. A gente sabe, a gente tem visto, infelizmente, muitos casos desse. É claro que é um caso limite, mas muita coisa tem acontecido no ambiente escolar. E é importante a gente dar ouvido às crianças sobre isso. E se essa criança tem sensibilidade mediúnica, e ela é exposta a um ambiente hostil, isso vai trazer para ela mais consequências do que talvez uma outra criança que não tem essa sensibilidade. Então, e abrir até sintonia para um processo obsessivo.
Então, aqui uma outra foto, né, de uma imagem trazendo aqui dessa coisa da conversa, e aí um jovem, do diálogo, da importância do diálogo. Nós ainda temos, talvez, uma herança muito de uma educação muito impositiva, que, vamos lembrar, nós somos espíritos em progresso, então, se as coisas à nossa volta progridem, os espíritos que vêm também vêm com outras necessidades. Então, a gente pensar um pouco nesse equilíbrio dessa educação e dialogar Marta, e se aproximar. Oi, Eduardo, olha, você tem mais 5 minutos, tá bom? tá bom, obrigada. De nada. Então, do diálogo, a importância do diálogo, de se aproximar desse universo da criança e de demonstrar, além de aportar a presença, demonstrar interesse e afeto. Então, também é algo que nós temos recebido muito de pedido nesse sentido, né? Afetividade com as crianças. Aqui, a gente manter o lar em harmonia, lembra que naquele caso do Manuel, né? Era um lar que não estava harmonizado. É claro que assim, todos nós temos essas questões, é natural que a gente tenha conflitos, a convivência, mas então são coisas que nós podemos fazer, que está no nosso controle, a gente tentar ter um lar mais harmônico e as vibrações que essas brigas e discussões geram, principalmente para a criança que tem mais sensibilidade, para todos é ruim, mas isso acaba sendo muito prejudicial. E favorece a sintonia com espíritos que vibram nessa mesma faixa. A literatura espírita, ela é farta de exemplos nesse sentido. Aqui, nesse próprio livro da Sueli, ela fala, né, que uma das técnicas dos espíritos obsessores é de atormentar toda a família, usando a criança para deixando a criança inquieta, nervosa, irritada, para que todo mundo ali fique desarmonizado também e muitas vezes se volte contra a criança, né? Fique irritado contra a criança, com a criança. Então, o ambiente conturbado acaba favorecendo um eventual processo obsessivo. Aqui, o que nós vemos, também dentro dessa ideia de harmonia no lar, é algo que é muito desconsiderado e eu acho que eu procuro sempre trazer isso, seja no ESG, seja nas palestras, quando cabe, obviamente, aqui cabe, que é o que que a gente consome em casa. Se a gente fica consumindo violência, true crime, né, que é aqueles filmes de. é, Até recebi essa pergunta uma vez no ESG, a gente estava falando sobre esse tema de sintonia espiritual e a estudante lá, a aluna falou: Ah, eu gosto de true crime, então é isso. Falei, que bom, né? Que de alguma forma esse conhecimento a ajudou, vai ajudar ela a selecionar melhor o que ela consome. Porque isso vai fazendo, eu não vou entrar aqui muito no detalhe, mas só nos que estão marcados. Esse livro do Walter Barcelos, Minha Mente, Meu Mundo, é maravilhoso para falar dessas questões, do que tudo que entra na nossa mente, como que isso gera sintonia, como que isso gera uma vibração, que gera uma sintonia e que vai trazer mais bem-estar ou mais mal-estar para nós. E a gente entra pelo que a gente lê, vê, reportagem, notícias, isso vai entrando aí no nosso sistema psíquico e vai perturbando. Evangelho no lar, mais um item que a gente, mais uma estratégia que a gente pode fazer. E aí o próprio livro dos mensageiros fala disso, né? Que quando a gente ora, a gente estabelece um processo de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende. Então ele mostra nessa passagem que os espíritos não entram. Eles estavam ali naquele lar, eles iam ter lá um estudo, eles, obviamente, espíritos, né? A família se reunir para estudar, e aí eles mostram os espíritos que estavam ali em volta, na rua, mas que eles evitam esse lar especificamente, que é um lar que cultiva a prece. Casa espírita, passe magnético, reunião pública, atendimento fraterno, evangelização. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Cada item desse aqui, né, cada atividade dessa, aí como um suporte para que essa situação de sensibilidade, de obsessão, ela possa ser manejada de uma forma a trazer paz para essa família e para essa criança. Então, aqui ela, naquele livro Infância e Mediunidade, falando da reunião pública. Isso é um trechinho que ele diz: olha, a proporção que os encarnados que estavam na reunião pública ouviam a palestra e iam alterando seus pensamentos, ali eles possibilitavam uma desconexão com os desencarnados que foram permitidos pela vigilância da casa de entrarem na reunião pública. O que que acontece com esse desencarnado? Ele aí fica na casa
e vai ser atendido na reunião mediúnica, que obviamente é sem a presença de frequentadores. Mas olha o auxílio, e a gente vê isso sempre nas nossas reuniões com muita frequência, né? O desencarnado falando: ah, eu vim aqui acompanhando alguém, eles não dizem nome, e eu fiquei aqui. Né? Então, olha o benefício que todas essas atividades. A evangelização porque vai trabalhando aquela criança, aquele jovem, com os parâmetros do evangelho e da doutrina. Preparando, se no futuro ele tiver essa mediunidade, ele então vai estar já mais em condições de exercer isso de uma forma equilibrada. Finalizando, né, então, de tudo isso que nós falamos, o que que nós podemos fazer e que é muito importante, que é a base de tudo? Paciência, afeto, atenção, amor, que é o que Jesus nos recomendou, é o que a doutrina, todos esses espíritos abençoados que nos trouxeram esses esclarecimentos, tudo que eles nos esclarecem é para nos ajudar, né, a que a gente entenda e isso facilite com que a gente então consiga acolher esses que chegaram para nós com essa missão da maternidade, da paternidade, ou até de um tio, né, de um sobrinho, de um afilhado, mas que todas essas crianças e esses jovens que estão na nossa vida, que estão próximos de nós, às vezes o filho de uma funcionária nossa, mas que a gente possa, então, estimular essa paciência, esse afeto. É, não tá fácil, né? A gente está vendo assim, ai, tem muita coisa acontecendo, tem muita mudança. Então, se para a gente que é adulto é difícil, que a gente possa ter esse momento de aconchego, porque isso faz bem para a gente também, né? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje. Espero que tenha sido útil e que a gente possa, então, ajudar as nossas crianças e jovens a terem um pouco mais de paz. Muito obrigada. Obrigado, Marta.